Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo sobre o Folion e vamos ver na prática como nós podemos utilizar os mapas de calores, que são o heatmap. Então vamos lá, nós temos aqui o código que nós temos que utilizar para criar o mapa e nós vamos adaptar ao código que nós já temos. Então eu tenho aqui o nosso código que cria com os marcadores. Por enquanto vamos tirar os marcadores e não vamos puxar os dados da planilha de Excel, vamos informar os dados então manualmente. Só para aprender a como utilizar o Folion, o heatmap do Folion, manualmente. Depois, nós vamos ver como que nós podemos automatizar. É importante fazer essa etapa manual para você poder conseguir entender como que o heatmap funciona na prática. Então, primeiro vamos tirar aqui a importação das nossas planilhas do Excel e vou tirar justamente aqui a marcação que ele faz de criar os pontos no mapa. Temos então aqui agora somente, ele importa o Folion, cria o mapa, focado lá no Acre, com um zoom de 8, e salva. Então se a gente rodar aqui o código, vier aqui no nosso mapa e atualizar, vamos ter somente então o mapa aqui sem nenhuma marcação, como podemos ver, ó, não tem nenhuma marcação no mapa. Atualizei, voltamos, então vamos pegar aqui o código que nós temos e colocar lá. Temos que fazer essa importação aqui primeiro, então só vir aqui e colar. Então, from folion.plugins import heatmap. Então, lá do Folion, você vai importar aqui o heatmap. Depois, aqui, ele justamente cria o mapa, mas nós já criamos. E ele usa aqui o tema desse daqui, ou seja, ele usa a fonte dessa daqui, que é justamente esse preto com branco. Depois, então, aqui ele adiciona esses pontos que ele criou aqui anteriormente dentro do nosso mapa M, utilizando então o mapa de calor. E depois ele salva. Só que para salvar, nós já temos o código, falta copiar então somente esse outro daqui. Podemos vir aqui então, colar. É importante lembrar que você tem que colar esse código depois que você cria o mapa e antes de salvar. Não adianta nada você querer adicionar uns pontos em um mapa que não existe, seria o caso de você copiar e colar esses dados aqui em cima. E também não adiantaria nada você colar esse código depois que você salva o mapa. Por quê? Porque você já salvou o mapa aqui. Tudo que você fizer depois não vai interferir no arquivo que está salvo. Então, é um tanto quanto óbvio isso, mas é bom recapitular para não haver nenhum problema dentro do seu código. Vamos entender então como funciona aqui. Nós colocamos então heatmap com H e o M maiúsculo. Aqui dentro, nós vamos informar justamente a latitude e a longitude dos nossos locais e vamos adicionar isso justamente no nosso mapa. No caso, o nosso mapa a gente chamou aqui de mapa, então eu vou chamar aqui de mapa. Temos que então adaptar as nossas latitudes e longitudes. Como que funciona? Diferente dos marcadores, no heatmap nós temos que informar todos os dados de uma só vez. Então, observe que latitude e longitude é uma informação que tem dois dados, um que é a latitude e dois a longitude. Então, nós informamos isso dentro de uma lista, dessa maneira. Só que se nós viermos aqui e rodarmos o código da maneira que está, ele vai dar erro. Por quê? Porque nós temos que colocar uma lista dentro de outra lista. Por quê? Porque aqui nós podemos ter várias latitudes e longitudes. Por que isso? Porque imagine então que eu tenho duas latitudes e longitudes, da seguinte maneira aqui. O Python, ele não aceita esses dois valores separados. Você tem que formar somente uma lista com todas as latitudes e longitudes. Então, por isso, você tem que colocar outra lista aqui fora. Então, se você tiver somente um dado e quiser fazer a utilização do mapa de calor, você vai colocar aqui duas chaves, com a latitude e a longitude, e depois você fecha aqui justamente. Perdão, você abre o colchete, eu falei chave, mas é colchete, você abre o colchete e depois você fecha o colchete. Vamos então pegar aqui a latitude e a longitude do nosso simular aqui um exemplo. Então eu vou vir aqui no mapa e escolher um ponto aleatório qualquer. Vou vir aqui, copiar, vou lá e vou colar aqui substituindo a latitude e a longitude. Vou rodar então o código.
Vamos criar somente com um ponto lá de mapa de calor para testar. Olha que interessante. Então, ele criou aqui justamente a nossa marcação. O que eu vou fazer então agora é pegar mais alguns pontos. Para isso, e para a gente não perder tempo, eu já deixei pronto aqui. Eu só vou vir aqui e colar. Então, eu vou substituir aqui. Observe então agora que nós temos 5 pontos marcados. Nós informamos todos esses pontos de uma só vez. Observe que eu adiciono aqui, tem o comando adicionar, somente uma vez com todos os pontos. Eu tenho uma lista, então, que armazena dentro de outra lista todas as latitudes e longitudes. Vou atualizar aqui. Ele vai criar aqui justamente os nossos marcadores. Observe que como não tem nenhum marcador sobrepondo o outro, todos estão da mesma cor. Quando eu aproximo, então, mas no momento que eu volto o zoom, aí sim, justamente, ele marca já quais são as regiões que estão com maior incidência diária dos marcadores de calor. Então, tanto que quando eu tiro bastante o zoom, é possível observar a diferença que existe aqui. Uma alternativa que nós temos também é alterar o tamanho aqui de cada uma dessas bolinhas. Então, para isso, nós podemos vir aqui no nosso código. Depois de informar a lista, nós vamos digitar então rádios. Por padrão é 25, então vou botar aqui 30. Vou rodar. Rodou. Vou atualizar. Observe agora que a bola está maior. Tanto que tem alguns locais aqui, ó, que uma está encostando na outra. O que eu vou fazer agora é aumentar mais ainda, então. Vamos botar aqui 35. Já é possível ver que aumentou. Vamos aumentar mais ainda. Porque dependendo do problema que você tem, um valor pode ser mais adequado ao outro. Ó, eu coloquei 50, então aqui já está bem visível qual é a região que tem mais, que as bolas mais se encostam. Então, quanto maior a incidência naquele local, mais quente será a cor. Como nós podemos ver. Além disso, é possível fazer diversas outras alterações aqui nas configurações dos mapas de calores. Nós vamos ver mais para frente quais são. Mas, caso você tenha alguma dúvida no momento inicial, você pode fazer o seguinte. Você copia isso daqui, ou você roda o código e digita o código que eu vou digitar, ou você vem aqui no shell e aí você vai digitar tanto import folio quanto esse from folio.plugs import heatmap. E aí depois você digita help e você vai digitar justamente heatmap. E aqui justamente ele dá as informações de como nós podemos utilizar as informações dentro aqui do heatmap. Observe que, por exemplo, nós temos a informação do radius, que é o tamanho da nossa bola, que por padrão, como eu disse anteriormente, é 25. Então aqui ele comenta as informações que nós vamos ver algumas nos próximos vídeos. Além disso, nós podemos informar mais uma informação além da latitude e longitude. Nós podemos informar o peso que aquele ponto tem em relação aos demais. Por exemplo, eu posso marcar 3 pontos, cada um com peso 1, e posso marcar um ponto com peso 3. Então, aquele ponto que tem o peso 3, a gente pode supor que eu marquei o ponto uma vez, mas ocorreu a incidência de 3 vezes aquela coisa que está em análise. Então, voltando ao nosso exemplo padrão de casos de dengue, que eu utilizaria esse mapa. Então, naquela casa, 3 pessoas tiveram dengue. Então, você não precisa colocar aquele ponto 3 vezes. Você coloca aquele ponto uma vez e dá o peso de 3. Bom, mas isso nós vamos ver nos próximos vídeos. Aqui vimos então na prática como que criamos o mapa de calor e fazemos o ajuste inicial do tamanho das marcações. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!